Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Marques, nutricionista materno-infantil, e é com muito prazer que eu estou aqui para conversar com vocês sobre mais um tema relacionado à saúde da criança, da gestante. Bom, então vamos lá. Esse tema que eu escolhi para esse vídeo é um tema que tem levado a muitos questionamentos no indivíduo adulto. E não só na comunidade de nutricionistas, mas também na área da psicologia, na área da psiquiatria. Nós temos falado e refletido muito a respeito desse tema. E por que que eu, nutricionista materno-infantil, estou aqui, né, trazendo o tema dentro desse âmbito? Porque esse trauma, essa dificuldade que nós temos visto hoje no adulto é decorrente de como foi a sua infância. Tá, Natália, mas sem rodeios, do que você quer falar hoje? Bom, eu quero trazer nesse vídeo um pouquinho de reflexão a respeito dos traumas gerados pela expectativa do peso na balança. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso? Bom, eu tenho certeza que você, adulto, já passou por algum, desses pensamentos de quando ir se pesar, ficar preocupado com o peso que vai ser refletido na balança. Seja ele porque você esperava mais, seja ele porque você esperava menos. Mas é quase que unânime. A balança nunca reflete o que nós queremos ver. E como que isso começa na criança? Bom, começa porque as crianças estão envolvidas em um meio de uma comunidade que tem essa preocupação. E uma vez que ela vê um adulto com essa preocupação, aquela preocupação também torna-se dela. E ela começa a temer sobre esse peso na balança. E hoje nós falamos muito, nós nutricionistas, falamos muito a respeito que a balança não é o único parâmetro, de evolução ou de avaliação do peso. Nós temos outras abordagens que devem ser feitas além da balança, mas ainda é um trauma que tem sido gerado nos indivíduos. E na infância, isso começa de maneira muito sutil. E primeiro eu queria definir um pouquinho do que é o peso que é expressado na balança. Bom, então quando nós nos pesamos, e aí independente da idade ou faixa etária, nós temos no peso aferido na balança, nós temos o conteúdo de osso, o conteúdo muscular, o conteúdo de água corporal, o conteúdo de musculatura. Nós temos também o conteúdo de todos os nossos órgãos e conteúdo sanguíneo que conta ali dentro da água também, mas tudo isso em conjunto com a gordura, que também está distribuída no nosso corpo. Então vocês viram quantas coisas são quantificadas e não só o peso gorduroso é refletido nessa balança? Além disso, dependendo do nosso estado naquele dia, nós podemos ter mais ou menos líquido corporal. Automaticamente, nós também vamos ter um peso maior ou menor, dependendo desse conteúdo líquido do nosso corpo. Nós, adultos, costumamos falar que temos muita retenção hídrica. Que é essa retenção hídrica? Os inchaços do dia a dia. Acabamos acumulando um pouco mais de líquido por conta, muitas vezes, até da ingestão baixa de água. Mas as crianças não têm esse conhecimento. E assim como muitos adultos não têm. Então, olha quantas coisas nós aferimos no peso da balança. Muitas coisas. Osso, músculo, órgãos, água e também a gordura. Mas nós só damos importância à gordura. Então, qualquer alteração nesse peso, a gente qualifica que é peso de gordura. Bom, então entendendo o que tem, o que é aferido junto a esse peso na balança,
eu queria falar um pouquinho sobre algo que eu venho sempre enfatizando nos vídeos, que é o processo de crescimento infantil, que é cheio de altos e baixos, né? Que é cheio de picos, em que há momentos que a criança está construindo mais volume corporal e há momentos que a criança está construindo mais estatura corporal. Com isso, vai ter fases do crescimento infantil que fisiologicamente e naturalmente essa criança vai estar mais pesada na balança. E isso é esperado, porque ao longo desse crescimento nós temos aí esses picos. E lembrem-se, quando nós temos ganho de peso na balança, nós estamos falando de tudo isso que está aumentando, não só o conteúdo de gordura. Mas também quando nós ganhamos estatura corporal, quando nós crescemos em estatura, quando as nossas crianças crescem em estatura, elas também ganham peso na balança. Mas por que, Natália? Porque quando há um crescimento estatural, nós temos o que crescendo? Osso, músculo, tecido articular e acompanhado deles a organização dos órgãos e líquidos corporais. Ninguém fica igual. Não é só esticar. Ganha-se também peso corporal. Por quê? Porque nós temos vários conteúdos do nosso corpo ali crescendo em conjunto disso, como consequência disso, nós temos o ganho de estatura da criança. Uma vez que eu entendo isso, eu paro de julgar aquela criança que está acima do peso que eu espero dela, não do que ela realmente precisa ter. A expectativa, muitas vezes, está em quem visualiza a criança ou o indivíduo e não no que aquela criança ou indivíduo realmente tem ou precisa ter. Nós precisamos lembrar que as crianças estão em constante crescimento e nós precisamos entender que esse crescimento gera mudanças. Mudança no aspecto físico, emocional, cognitivo, tudo isso vai se evoluindo ao longo do crescimento infantil. Bom, mas por que falar disso se nós estamos falando de traumas gerados por esse peso? Porque durante esses picos de crescimento, durante toda essa transição de crescimento infantil, principalmente no fim da fase da criança e início da adolescência, nós temos os tantos julgamentos e comentários que parecem inofensivos, mas que vão gerando traumas psíquicos e que a longo prazo isso vai despertando várias questões na saúde da criança. Uma vez que que ela ouve que ela tá muito pesada quando ela senta no colo do pai ou da mãe, aquilo já é algo que fica enraizado. É uma sementinha que vai ali se enraizando e que ao longo do crescimento dela pode evoluir para um trauma psíquico, para uma questão a ser sempre refletida por ela. Uma vez que eu olho para a criança e falo que ela não tá bonita naquela roupa porque ela tá gordinha, fofinha, ou comentários nesse gênero, talvez aquela criança nunca mais vai querer vestir uma roupa daquele jeito, parecida ou daquela cor, porque um dia ela foi julgada ou ofendida, mesmo que de maneira sutil, mas aquilo repercutiu em algo no seu aspecto emocional e que vai impactar uma hora no crescimento. Na vida adulta, eu atendi muitos adultos e eu sempre observei que na hora da pesagem, na hora da avaliação física, muitos desses adultos tinham medo de subir na balança. E as primeiras crianças que eu atendi na minha vida de consultório foram crianças pequenininhas, né? Ou crianças de colo que pesava naquela balança pediátrica simples, e as outras, assim, um pouquinho maiores, já pesavam na balança convencional, mas não tinham muita noção do que seria peso. Hoje em dia eu atendo muitos pacientes com sobrepeso e obesidade.
e a maioria dos pacientes acima de 6 anos. São crianças que já têm uma noção do que é a composição corporal, né? E são crianças que já ouviram que está gordinhas, são crianças que já ouviram que ela está comendo muito, por isso que ela está pesada, são crianças que já ouviram que por isso que elas não estão servindo nas roupas, por isso que precisam comprar roupas novas. São crianças que já ouviram esse tipo de comentário e que tem medo de subir na balança. Sim, uma criança de 9, 10 anos de idade que chega no meu consultório não quer subir na balança por vergonha. Não quer levantar um pouquinho da blusa ou da camisa para fazer a circunferência da cintura, claro, sempre na frente da família, sempre em conjunto e com permissão da criança, não quer, e eu respeito, porque não se sente, não se sente confortável e não se vê dentro de um padrão. E não é sobre isso que eu quero falar, sobre como tem se falado sobre melhorar essa questão, né, da sociedade em relação ao padrão de beleza. Não é sobre isso. Mas é como nós, pais e cuidadores, pessoas que estão ao redor dessas crianças, temos o potencial de plantar sementinhas nelas a respeito do peso, estar ou não adequado. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando só de crianças que estão com excesso de peso. Aquelas crianças em baixo peso também não gostam de ser chamada de apelidos afim. Olivia Palito, nossa, nem senti, parece uma pena. Ou comentários a esse respeito. O peso nunca é uma forma de elogiar ninguém. O peso corporal nunca será uma forma de elogiar ninguém. Eu tô repetindo porque preciso que fique muito claro. Toda vez que você fala para uma criança que ela está magra demais ou para uma criança que ela está gordinha demais, isso não é, em nenhum momento vai ser uma crítica construtiva. Primeiro que a gente está falando de uma criança. E nunca vai ser um comentário inofensivo. Aquilo pode e muitas vezes vão gerar reflexões desnecessárias para aquela criança. E que um dia essa continha vai chegar. E vai chegar gerando muitos malefícios. Como um deles os distúrbios alimentares. Tanto de compulsão quanto de restrições severas. Crianças que entram em um estado de bulimia, anorexia, assim como crianças que se tornam compulsivas, porque querem chegar a um peso que o coleguinha que não recebe esse tipo de comentário tem. Então, parece algo bobo falar disso a respeito das crianças, mas é na criança que nós conseguimos preservar e reduzir esses traumas que na vida adulta vêm aparecer com maior destaque. Parece muito simples falar disso no sentido de que, não, é só parar de falar, ou, não, eu não vou mais fazer esse tipo de comentário. Mas os olhares também falam. Então, os olhares, as falas comparativas, tudo isso também pode gerar trauma e pode, de alguma forma, ofender essa criança a ponto de ela deixar de fazer algo porque recebeu esse tipo de comentário. Bom, além disso, gera muitas ansiedades e inseguranças nessa criança. Eu tenho crianças hoje em dia que querem chegar a tal idade porque nessa idade eu posso ir para academia. Crianças de 8 anos que querem ter 15 anos porque já ouviu falar do pai ou da mãe que com 15 anos ele pode ir para academia e aí sim ele vai emagrecer. É uma criança que vive sendo chamada de nomes que ela não gosta de ser chamada, mas que para as pessoas que estão ao redor é só uma coisinha boba, que não vai interferir no crescimento, que não vai interferir no desenvolvimento daquela criança, mas que está gerando comportamentos que não era para existir naquele momento, de ansiedade. Criança que, de alguma forma, quer se encaixar naquele padrão que ouviu, né, ser falado.
Ah, se você vestisse essa roupa aqui, você ficaria bem mais bonita. Mas a criança nem gostava daquela roupa, mas o fato de não poder usar motiva ela a ter comportamentos que façam ela caber naquela roupa. Então, eu gosto de falar sobre temas que tragam relevância e reflexão e saúde, não só a curto prazo, não só dicas de ouro do que fazer, de como melhorar, de como em 3 dias fazer o seu filho comer. Não, eu gosto de trazer temas também que tragam reflexão e que melhore a saúde física e psicológica das crianças a médio e longo prazo. Esse é um tema que na minha infância fez muitos traumas acontecerem. E nesse vídeo eu posso compartilhar um pouquinho com vocês que eu tive uma infância em que eu fui gordinha, dentro de uma família que não existia ninguém gordinho. Então eu já era uma criança diferente. Sou de uma família que eu tenho outros 3 irmãos, homens, que têm biotipos diferentes só pelo fato de serem homens, mas que o tempo inteiro eu era comparada. Comparada porque eu era criança diferente, que era sobrepeso e sendo alimentada com o mesmo alimento em que os irmãos foram. E por que os irmãos não eram e só eu era? Então era esse tipo de comparação que faziam a mim. Fora isso, vários nomes, vários apelidos, que eu sorria, que eu brincava e que eu achava que eu fingia ser algo tranquilo, né? Levava na brincadeira, mas que me ofendiam, que me machucavam, que muitas vezes me desesperava a ponto de eu queria ser igual a amiguinha tal, a coleguinha tal. Por quê? Porque ela não ouvia esse tipo de coisa. E os comentários que eu ouço hoje de pessoas ao meu redor também é nesse gênero. E eu sei o que isso se tornou em mim. Quantos traumas eu tive em relação ao meu peso por muito tempo por conta de coisas que eu vi lá atrás. E não foram conselhos que me ajudaram a ter uma vida e uma alimentação melhor. Foram comentários e apelidos que me desmotivava a cada dia a querer ser mais saudável ou melhor. Eu falo que a nutrição, ela sempre esteve presente na minha vida nesse sentido. Porque com muito novinha eu tive que buscar a ajuda de um profissional nutricionista para curar esse erro que eu tinha na minha vida, de que só eu era diferente da minha família. Então eu comecei com acompanhamento nutricional muito cedo. E isso foi me encantando e me apaixonando. Mas só depois de muito tempo eu percebi que era muito além do que eu me alimentava. Era o ambiente social em que eu estava. Era o convívio social que eu tinha. Isso impacta na saúde presente e futura das nossas crianças. Nós precisamos lembrar que criança nenhuma, indivíduo nenhum deve ser comparado com nada ou com ninguém. Por quê? Porque nós somos únicos. Todo mundo aqui é único. Então ninguém deve receber comparação com nada e com ninguém. Com nenhum personagem, com nenhum objeto, com nada e nem com ninguém. Nem com o irmão, nem com o primo, nem com um coleguinha da mesma idade. Nem se o irmão for gêmeo. Não pode ser comparado. Por quê? Porque nós somos únicos. E todo mundo merece ter o direito de viver o privilégio de ser um. Nós precisamos falar sobre isso. De que o peso na balança não reflete a saúde desse indivíduo. E que o peso nunca vai ser sinônimo de elogio. E que falar sobre o peso nunca vai ser um comentário benéfico para ninguém. Mesmo para aquelas pessoas que gostam de emagrecer e gostam de ouvir, ai, como você emagreceu, nem para essa pessoa. Porque ela sempre vai ficar refém desse elogio. Porque ela sempre vai ficar esperando ser elogiada ou ser vista pela mudança que ela fez ou que ela acha que teve. Falar sobre o peso não é sinônimo de elogiar e também não é comentário a ser feito. Eu li uma vez que uma regrinha assim, se o comentário que você vai fazer para outra pessoa não conseguir a pessoa não conseguir resolver em 5 minutos, então não fale. Então o que seria isso? Ah, o dente tá sujo. Ah, eu posso falar porque ela pode limpar esse dente sujo. Ah, é uma roupa que tá suja.
Ah, não. Ah, eu não gostei da roupa que ela tá vestindo, então eu não vou comentar. É a minha opinião. Não significa que ela não está gostando daquela roupa. E não é algo que ela consiga mudar em 5 minutos. O peso não é algo que uma pessoa consiga mudar em 5 minutos. Então não fale. Não expresse. Não julgue. Porque isso pode ser a ofensa ou pode ser um trauma na vida de alguém. Um assunto um pouco pesado, né? Mas muito necessário. Nós precisamos falar sobre isso. E quando eu decidi abraçar a nutrição materno-infantil como a área de atuação da minha vida profissional, eu decidi abraçar em todos os aspectos, nos aspectos clínicos e nos aspectos comportamentais. Eu sou encantada pelo mundo da nutrição, mas o mundo da nutrição materno-infantil é um mundo de esperança. E não é querendo ser pessimista, mas é um mundo de esperança no sentido de que a gente pode corrigir do princípio. É claro que nós temos formas de corrigir ao longo da vida, mas corrigir no princípio, tornar o ambiente e a saúde da criança mais saudável desde o princípio, é a certeza de que nós teremos adultos, idosos mais saudáveis e uma geração mais saudável. Tem uma nutricionista que eu gosto muito, que ela chama Andrea Frix, e ela fala muito essa frase: precisamos mudar essa geração, precisamos transformar essa geração, precisamos trazer mais saúde para essa geração. E isso me move. Saber que eu posso, através do conhecimento da nutrição, trazer mais saúde em vários âmbitos para o indivíduo. Através da nutrição materno-infantil, isso me motiva a continuar aqui e a seguir em frente. Eu quero muito que você tenha paciência de assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer diferença na vida de alguma criança ou na vida de alguém que talvez por falta de conhecimento, por ignorância, e ignorância no sentido de falta de conhecimento, você poderia machucar, ferir ou traumatizar alguém com algum comentário seu. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se não tiver feito, volta, assiste de novo. Tenta entender o contexto que a fala pode levar, um comentário, uma crítica pode levar a um dano, muitas vezes irreversível, na vida e na saúde de alguém. E lembrem-se, quando eu falo de saúde, não é só saúde no aspecto físico. Estado de plena saúde é quando nós temos o aspecto físico e emocional bom, efetivo. Quando um dos dois não está bom, nós temos um estado de doença. Então, nós precisamos ser promotores de saúde, desde nos nossos alimentos, mas também com os nossos comportamentos. Eu espero que você tenha entendido esse apelo. Espero que você tenha entendido o poder que nós temos na saúde do outro e eu espero que tenha feito sentido para você. E espero também que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir um pouco mais sobre o comportamento alimentar e o comportamento da sociedade na saúde da criança. Bom, é isso. Compartilhe esse vídeo aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, no Facebook. E espero que muitas pessoas sejam mudadas e transformadas através de uma nutrição de qualidade, que visa não só a saúde corporal, mas a saúde psico-comportamental também. Um abraço!